Viver e morrer. Bem-vindo ao canal Ultimamente. Hoje vamos mergulhar em uma das reflexões mais profundas da espiritualidade humana. O que significa viver e morrer, segundo os ensinamentos do budismo tibetano. Esse caminho não é apenas uma filosofia, mas um mapa de sabedoria que nos guia para atravessar os ciclos da vida e da morte com mais clareza, coragem e lucidez. Em nossa cultura, falar sobre a morte costuma ser um tabu. Evitamos o assunto, fingimos que ela não existe, ou tentamos escondê-la atrás de rituais rápidos e de uma pressa em esquecer. Mas, no budismo tibetano, a morte não é vista como inimiga. Ela é entendida como uma transição inevitável e natural, parte do fluxo maior da existência. Para compreender a vida, é preciso encarar a morte. Para viver de maneira plena, é necessário aceitar que somos seres impermanentes. E ao aceitar isso, paradoxalmente, encontramos um sentido mais profundo em cada instante. O budismo tibetano nos lembra que a vida e a morte não são dois extremos separados, mas faces de um mesmo processo. Assim como o nascer do sol e o pôr do sol fazem parte do ciclo do dia, a vida e a morte são parte de um movimento contínuo, chamado de samsara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento. Dentro dessa visão, morrer não é desaparecer, mas atravessar uma passagem para outro estado de consciência, condicionado pelo karma, pelas ações, pensamentos e intenções cultivados ao longo da vida. Isso significa que cada escolha que fazemos, cada palavra que dizemos, cada pensamento que nutrimos, tem um peso. Nada se perde. Tudo se transforma em energia que molda o nosso futuro, seja nesta vida ou em outras. Um dos ensinamentos centrais do budismo tibetano está no livro tibetano dos mortos, também conhecido como Bardo Thodol. Esse texto milenar descreve o caminho da alma nos estados intermediários entre a vida e a morte, chamados de bardos. A palavra bardo significa intervalo, estado transitório. Não estamos apenas vivos ou mortos, estamos sempre atravessando bardos, desde o momento do nascimento até o último sopro. O bardo da vida é este em que estamos agora, experimentando alegrias e dores, construindo relações, tomando decisões. O bardo da morte é o processo de dissolução do corpo físico e da mente ligada ao ego. O bardo do vir a ser é o intervalo em que a consciência, já sem corpo, é atraída para uma nova forma de existência. Esse mapa espiritual não deve ser entendido como uma fantasia, mas como uma ferramenta prática. Ele nos ensina a preparar a mente para enfrentar o momento mais inevitável da vida, a morte. Se vivemos distraídos, apegados, presos a ilusões, o momento da morte pode ser de confusão e medo. Mas, se treinamos a mente em vida, se cultivamos compaixão, desapego e lucidez, a morte se torna uma oportunidade de despertar, um portal para a liberdade. Essa é a grande promessa do budismo tibetano: transformar a morte em caminho. No Ocidente, somos educados a correr atrás de conquistas, acumular bens, conquistar status, garantir uma sensação de permanência. Mas o budismo tibetano nos lembra que tudo isso é ilusório. O corpo envelhece, a saúde declina, os bens se perdem, os títulos desaparecem, e até as memórias um dia se dissolvem. Não existe nada que possamos segurar para sempre. Essa constatação não deve nos levar ao desespero, mas sim à liberdade. Quando aceitamos a impermanência, paramos de lutar contra o inevitável e começamos a valorizar o presente. Cada gesto de amor, cada palavra sincera, cada silêncio profundo se torna sagrado, porque sabemos que é único. Para o budismo tibetano, a prática da meditação é essencial para preparar a mente para viver e para morrer. Meditar é aprender a observar os pensamentos sem se deixar aprisionar por eles. É cultivar a calma diante das tempestades da mente. É perceber que há em nós uma consciência mais profunda, livre, imutável, como o céu que permanece intacto mesmo quando nuvens escuras passam. Quando reconhecemos essa consciência, nos aproximamos do que o budismo chama de natureza búdica, a essência desperta que existe em cada ser. Essa essência não nasce nem morre. Ela apenas é. E aqui está um ponto fundamental. A vida que vivemos agora é a preparação para o momento da morte. Cada escolha, cada prática, cada instante de presença é um treino. Assim como um guerreiro treina antes da batalha, ou um músico ensaia antes do concerto, nós estamos ensaiando para a morte,
porque no instante final, tudo o que teremos será o reflexo do que cultivamos em vida. Se cultivamos ódio, medo, apego, eles aparecerão. Se cultivamos paz, compaixão, lucidez, eles serão nossa companhia. No budismo tibetano, há uma frase poderosa: morrer não é o fim, é apenas o começo de outra jornada. Essa jornada, no entanto, depende do que carregamos no coração. Por isso, viver bem é a melhor forma de morrer bem. E morrer bem é a melhor forma de renascer bem. O círculo se fecha, e a sabedoria nos ensina a atravessar com dignidade. Mas não pensemos que isso é apenas teoria distante. O budismo tibetano oferece práticas muito concretas para o dia a dia. Uma delas é contemplar a morte, não como algo mórbido, mas como lembrança da impermanência. Refletir todos os dias: eu posso morrer hoje. Isso não deve nos paralisar, mas nos acordar. Se hoje fosse meu último dia, como eu gostaria de vivê-lo? O que eu diria às pessoas que amo? Quais palavras eu deixaria de dizer? Quais pequenas raivas ou ressentimentos deixariam de fazer sentido? Essa prática nos traz clareza e nos ajuda a priorizar o que realmente importa. Outra prática é a compaixão. Quando entendemos que todos os seres vão morrer, que todos enfrentam dores, perdas e medos, nosso coração se abre. Deixamos de viver apenas para nós mesmos e passamos a incluir os outros em nosso caminho. O budismo tibetano ensina que, no momento da morte, a compaixão pode ser nossa maior força, porque ela dissolve o ego e nos conecta ao todo. Também há a prática da entrega. Aceitar que não temos controle sobre tudo. Aceitar que a vida é maior do que nossos planos. Aceitar que a morte virá, mas que ela não é inimiga. Essa entrega não é passividade, mas confiança. É como deixar-se levar pelo rio, sabendo que ele sempre encontrará o mar. Os mestres tibetanos também nos ensinam que o momento da morte pode ser o instante mais poderoso da vida. Quando o corpo se dissolve, quando os sentidos desaparecem, quando as ilusões se desfazem, surge a oportunidade de reconhecer a natureza da mente em sua pureza. Se estivermos preparados, esse instante pode ser a iluminação. Mas, se estivermos confusos, podemos nos perder em visões e medos. Por isso, viver de forma desperta é o maior presente que podemos nos dar. E aqui surge uma questão importante: como trazer tudo isso para a nossa vida cotidiana? Como aplicar essa filosofia enquanto trabalhamos, cuidamos da família, enfrentamos desafios? A resposta é simples e profunda: presença. Estar presente em cada ato. Comer com consciência, andar com atenção, ouvir com o coração, respirar de maneira plena. Essas pequenas práticas nos treinam para estar presentes também no momento da morte, porque afinal, viver e morrer não são dois momentos separados, são a mesma dança. Quando compreendemos isso, algo muda dentro de nós. O medo da morte diminui. O apego exagerado se dissolve. Passamos a viver com mais leveza e generosidade. Descobrimos que a verdadeira sabedoria não está em evitar a morte, mas em aprender a morrer a cada dia. Morrer para os apegos, morrer para as ilusões, morrer para o ego. E nesse processo, renascer mais livres, mais lúcidos, mais compassivos. O budismo tibetano não promete uma vida sem dor. Ele nos ensina a transformar a dor em caminho. Não promete uma vida eterna no sentido de nunca acabar, mas uma continuidade de consciência, onde cada vida é oportunidade de aprendizado. Não promete eliminar a morte, mas nos mostra como atravessá-la com dignidade. E talvez essa seja a maior lição. Viver e morrer são artes que se aprendem juntas. Não basta aprender a viver sem aprender a morrer. E não se pode morrer bem sem ter aprendido a viver. É nesse equilíbrio que encontramos a paz. Ao final, o que o budismo tibetano nos convida é a uma revolução silenciosa. Olhar para a vida com olhos de quem sabe que vai morrer. E olhar para a morte com olhos de quem sabe que está vivo. Essa consciência muda tudo. Ela nos convida a viver sem desperdiçar tempo, sem alimentar ódios inúteis, sem adiar o amor. Nos convida a viver como se cada dia fosse único, porque realmente é. Se essa reflexão tocou você, deixe seu comentário contando o que pensa sobre a vida e a morte. Curta este vídeo e se inscreva no canal Ultimamente.
Assim, seguimos juntos, explorando os mistérios da mente, do coração e do universo, aprendendo a viver e a morrer com mais clareza e coragem.